Glórias a Deus. Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele está conosco todo o tempo, todo momento, nos guardando, nos abençoando, nos sustentando, nos ajudando. Ele é fiel em todas as coisas. Glória a Deus. Neste momento nós vamos ministrar algo da parte do Senhor, algo que Deus tem colocado em nosso coração. Como é bom nós temos acesso à palavra de Deus. Como é bom, nós somos privilegiados e temos em nossas mãos este tesouro. É um tesouro incomparável, não tem valor. Nada pode se comparar, nem a prata, nem o ouro. Todas as riquezas do mundo acumuladas não podem se comparar à riqueza que há na palavra do Senhor, no Verbo que foi encarnado e se manifestou entre os homens. E é isso que nós queremos falar nesta noite. Convido a todos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho escrito por João, ou melhor, na primeira epístola escrita por João. Primeira epístola do apóstolo João, o último dos apóstolos que morreu na ilha de Patmos e teve a visão do Apocalipse. Este é João. E João escreve algo muito profundo, com muita propriedade, e ele traz aqui algo muito grandioso, e está aqui numa passagem aqui que eu vou trazer como uma introdução da mensagem de hoje, que está no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Que diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Somente até aqui, por enquanto. Para mim, este trecho, estes primeiros versículos da primeira epístola de João, já seria um resumo de toda a epístola, nos seus 5 capítulos. E só aqui já fala algo tão importante, trata da comunhão como base da alegria na vida do cristão. E o interessante é que aqui no início, no versículo 1, ele traz uma expressão que também nós encontramos no Evangelho, que ele mesmo escreveu logo no início, capítulo 1, versículo 1, do Evangelho de João. Ele também escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se manifestou em carne e habitou entre nós. Não é isso? Ele vem trazendo as mesmas coisas, sendo que no Evangelho, João ele traz relatos, histórias sobre a vida de Jesus, sobre tudo que Jesus fez, sobre o ministério de Jesus, sobre a sua crucificação, sobre a sua morte, a sua ressurreição. João ele vai trazendo todos esses relatos no Evangelho. Mas quando ele escreve a epístola, eu vejo as epístolas de João
como então a aplicação do que ele relatou nos evangelhos. No evangelho ele relata a história, os acontecimentos, mas na epístola ele traz a aplicação de tudo aquilo, de que foi Jesus, de como o Senhor se manifestou. E João teve um motivo, uma razão muito especial para ter escrito as suas epístolas. E uma coisa muito interessante, esta epístola, provavelmente ele escreveu em Éfeso, aos crentes ali da Ásia, né? E João, quando escreveu essa epístola, foi mais ou menos no ano de 85 ou 95 depois de Cristo, ou seja, João já estava beirando aí na casa dos 80, 90 anos. Se Jesus estivesse vivo também estaria beirando essa idade nessa ocasião. E uma coisa muito interessante que João aqui fala com muita intimidade, com muita propriedade, quando ele diz assim, e ele usa os sentidos. Ele usa os sentidos. A visão, o toque e a audição. Ele diz, nós vimos com os nossos olhos. Nós vimos com os nossos olhos. Nós contemplamos. Nós estivemos com o Mestre. Presente. Nós somos testemunhas, nós vimos. Somos testemunhas oculares. Ninguém melhor para falar sobre alguma coisa, gente, do que aquele que viu, testificou, vivenciou. E é disso que João está falando aqui nesses primeiros versículos. Eles viram o Mestre. Eles viram o Mestre transfigurar no monte. E a voz dizendo, é este que é o meu filho. Eles viram Jesus operar maravilhas, milagres, ressurreição, dar vista aos cegos, audição aos surdos, coxo levantar, ressuscitar mortos. Tudo isso eles viram. Eles viram o Mestre sendo crucificado. Eles viram o Mestre depois de ter morrido e ao terceiro dia reapareceu, se apresentou a eles e deu provas, mostrou os cravos, as suas mãos feridas. Testemunhas oculares eles viram. E ele continua dizendo e usando outros sentidos aqui, as nossas mãos tocaram. João ele teve o privilégio de reclinar-se ao seio do Senhor. Eles tocaram. Eles não somente ouviram, eles também tocaram. Estiveram perto, estiveram no mesmo barco, estiveram na mesma mesa, estiveram aos pés do Mestre, tocaram. Eles viveram isso de uma forma pessoal. E eles também ouviram. Que privilégio, irmãos, deve ter sido estar aos pés do Mestre, daquele que é desde sempre, desde a eternidade, o princípio, a sabedoria. Que privilégio aprender aos pés de Cristo. Que privilégio ouvir as suas parábolas, os seus ensinamentos, coisas referentes ao reino dos céus, revelações sobre Deus, sobre o Pai, promessas da vinda do Espírito Santo, que daria continuidade. Olha, irmãos, como os discípulos foram testemunhas fiéis. E ele diz, versículo 4, essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Sabe o que ele está dizendo? Olha, todas essas coisas
vão trazer a vocês condições de terem comunhão e vida. Tudo que nós vivenciamos e testemunhamos é para que vocês tenham vida, para que vocês saibam que o Verbo, ele se encarnou, ele se manifestou. Ele é uma realidade. Eles tocaram, irmãos, eles não tocaram em papel. Embora hoje nós sejamos privilegiados e temos a oportunidade de ter isso escrito para nós. Mas eles, como eu gostaria se eu tivesse a oportunidade de estar ouvindo diretamente da boca de Jesus, sentir o seu hálito, ouvir de perto. E houve uma razão, um motivo muito grande para João ter escrito essas palavras, essa epístola. E aí nós vamos caminhando por essa epístola, porque eu quero aqui trazer duas coisas, pelo menos duas coisas importantes reveladas nesta epístola. Eu sei que tem muito mais, mas o tempo não daria. E eu quero ficar aqui pelo menos nessas duas coisas. E a primeira é, João, ele expõe e rebate erros doutrinários e éticos dos falsos mestres. Vamos ver? Capítulo 2, versículo 22 e 23. Capítulo 2, versículo 22 e 23. Ele diz assim: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, este mesmo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho também tem o Pai. E ele continua, capítulo 4, versículo 1 e 3. Ele continua dizendo assim: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que há de vir, e este que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Preste bem atenção nisso, porque que João estava trazendo aqui estes ensinamentos. A igreja na Ásia, ela precisava desta informação, precisava desta palavra exortativa, precisava desta palavra de firmeza, porque naquela ocasião muitos falsos profetas estavam se levantando ali para confundir a igreja, para trazer ensinamentos de heresias, confusão, para dizer que Jesus era uma mentira, não era uma realidade. Então ele vem expondo e rebatendo esses erros doutrinários e éticos dos falsos mestres naquela ocasião. E ali era muito comum uma filosofia religiosa chamada gnosticismo. Esse gnosticismo já tinha origem antes mesmo de Jesus, teve origem na Pérsia, atual Irã. Veio lá da Pérsia, o gnosticismo. E o que era o gnosticismo? Os gnósticos não acreditavam na encarnação de Cristo, na salvação por meio da sua morte e ressurreição. Não acreditavam na origem do pecado, nos anjos e nos demônios. Para eles o mal vem da matéria e do corpo humano, que são maus. Muitos falsos profetas e seitas têm se proliferado seus ensinos com esta base. É uma base de heresia tão forte que ela permeia até hoje. Nas heresias são trazidos esses ensinamentos de que Jesus não ressuscitou, de que Jesus não se manifestou em carne
Isso é retirar os fundamentos básicos, os pilares da salvação, da redenção humana, desacreditar que o pecado teve uma origem. Isso é muito perigoso, isso é pernicioso, e por isso João, ele teve que trazer essas correções. Porque esses falsos mestres estavam introduzindo isso na igreja, e muitas pessoas já estavam saindo. E João fala, esses se introduziram, esses saíram porque não eram de nós, porque se fossem de nós, permaneceriam entre nós. Mas eles saíram. Paulo também teve este problema. Ali nos primeiros séculos da igreja primitiva, era muito comum essa corrente filosófica religiosa do gnosticismo. Isso aí era muito impregnado, estava trazendo problemas muito sérios no meio da igreja. Então nós vemos em 1 Coríntios, Paulo também dizendo, capítulo 15, versículo 14 e 20, ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação e fé são inúteis. O que adiantaria eu estar pregando e dizendo, Jesus ressuscitou, morreu no terceiro dia, ressuscitou, não está mais lá no túmulo, está com o Pai, e Ele prometeu vir buscar a sua igreja e nós seremos arrebatados. O que adiantaria nós estarmos aqui falando sobre essas coisas se elas não tivessem acontecido? Mas João, como testemunha ocular, como testemunha, assim como os outros apóstolos que viveram, experimentaram, ouviram, viram, tocaram, podem testificar, isto é real, nós vimos, nós presenciamos, nós vivemos, nós nos envolvemos nisto. Nós vimos Ele operar milagres, andar entre nós, operar maravilhas, ressuscitar mortos. Nós vimos o Mestre ensinar, multiplicar pães e peixes. E nós também vimos o Mestre sendo crucificado. E ali na cruz, então, nós vimos o Mestre dizendo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, perdoai-lhe porque não sabem o que fazem. Eles viram. Mas a igreja ali naquela época que João estava pregando não tiveram a oportunidade de ver essas coisas, porque ali já havia transcorrido 50 anos mais ou menos. E irmãos, era muito difícil uma carta chegar a uma igreja. Não é como hoje a internet que chega em alta velocidade. Não é hoje como um programa de televisão que você liga o aparelho e a informação já está lá nos noticiários. Hoje nós temos material impresso. Hoje nós temos informação das mais variadas, em tempo real, em tempo instantaneamente, com um clique. Mas naquela época não era assim. Para uma carta chegar de um lugar para o outro, para um emissário levar uma carta, levava dias, era através de embarcação, era através de cavalo, ou quem sabe até a pé mesmo, mas era muito difícil, eram barreiras que tinham que ser transpostas, mares, oceanos, desertos, para que aquela carta chegasse às mãos daquela igreja. E quando aquela carta chegava, era uma alegria tão grande, porque o povo enviava perguntas e queria saber acerca de tantas coisas importantes. E quando as cartas interessadas chegavam finalmente ao seu destino, aquela carta era abraçada de uma forma tão intensa que a igreja queria viver, queria assumir aquela responsabilidade, aquele discipulado, aquele ensinamento. Irmãos, como nós precisamos hoje valorizar aquilo que nós temos nas mãos, a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, o Verbo,
o Verbo que se manifestou entre nós, o Logos, a palavra, esta palavra aqui, o conteúdo desta palavra, a mensagem desta palavra é o próprio Cristo, é o Verbo encarnado que se encarnou com uma mensagem do céu, para mim e para você, mensagem de salvação, de esperança, de eternidade. É isto, para isto que o Verbo se manifestou entre nós. É sobre isso que João estava falando ali para os crentes naquela ocasião. E aí ele vai seguindo, ele vai continuando. E aí o João ele precisa trazer alguns contrastes em relação à vida cristã verdadeira, entre uma mentira e a verdade, entre luz e trevas, entre amor e ódio. Ele precisa então trazer contraste sobre essas questões, porque não se vive comunhão se não houver amor, não existe comunhão se não andar na luz, não existe comunhão se não guardar a palavra, não existe comunhão se não crer no Pai e no Filho, não existe a base da comunhão, a palavra que gera alegria e vida, e Cristo se manifesta através da comunhão da sua igreja. E o mundo precisa ver isto, o mundo precisa conhecer isto. O que é isto? O que é este verbo? O que é esta palavra que gera vida? Não é uma coisa estática, sem vida, sem graça, não. Ela gera vida, alegria, poder. Glória a Deus. Revela um Deus grandioso que criou os céus e terra. E Jesus já estava lá. Através de Jesus todas as coisas foram criadas. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Jesus é Deus, Jesus e o Pai são um só. É isso que João fala lá nos evangelhos, repetidamente, sobre Jesus e o Pai. Que eles são um só, são um só, são um só. E João, várias vezes dizendo: Jesus, eu sou a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, melhor dizendo. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou. Jesus, Ele é. Ele é a totalidade. Ele é a totalidade. E aí agora, a segunda coisa que eu quero trazer aqui. A primeira foi João expondo e rebatendo os erros doutrinários implantados pelos gnósticos, que ainda estão até hoje no nosso meio. Essas ideias filosóficas religiosas ainda estão no nosso meio. Ainda estão permeando as falsas religiões, as seitas. Talvez uma delas já tenha batido a sua porta. Diz que Jesus não deve ser adorado. Diz que Jesus não é Senhor. Diz que o Espírito Santo é uma emanação, não é uma pessoa. Só que a Bíblia diz que que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem vontade própria, ele ensina, ele comissiona, ele envia, ele chora, ele se alegra, ele se entristece. O Espírito Santo, sim, uma pessoa da Trindade Divina. O Espírito Santo é aquele que produz em nosso coração arrependimento. O Espírito Santo é aquele que dá dons, que capacita dons. O Espírito Santo foi aquele que desceu no dia de Pentecostes, capacitando ali os discípulos do Senhor para cumprir a missão, para darem continuidade ao ministério de Cristo. E o Espírito Santo está atuando até agora sobre a terra. Ele não parou. Ele continua sobre a igreja. Ou melhor, dentro da igreja que somos nós. Ele está dentro de nós, igreja. E aí ele prossegue, fazendo alguns contrastes, evitando meios termos na vida prática cristã. E eu quero citar aqui pelo menos 3 coisas que ele fala sobre isso. 3 coisas, 3 confrontos, 3 contrastes, 3 coisas que evitam meio termo. Porque não pode existir meio termo. A água morna, o Senhor falou: vomitar, tirei da minha boca. Porque não és frio e nem quente, mas és morno.
Lá em Apocalipse, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe aquela coisa que a pessoa dá jeitinho para dizer, eu sou crente, eu sou salvo, eu sou cristão, mas não quer largar o mundo, não quer largar a mentira, ele quer se convencer de que ele se converteu, de que ele conheceu a verdade, de que ele é um cristão. Cuidado com isso. E é sobre isso que João ele vem falando aqui com muita verdade, com muita propriedade. E ele começa assim, quero citar pelo menos três contrastes. Na epístola, a primeira epístola de João estão cheios, mas eu quero citar pelo menos 3, que está em João 1, versículo 5 ao 7. 1, versículo 1 ao 7, que diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E por acaso está até aqui, no banner aqui, 1 João 1,7, versículo que nós lemos agora. Então ele traz esse contraste. Se nós andamos nas trevas, nós estamos em trevas, não temos o que fazer. Que trevas são essas? Pecado, desobediência, distanciamento da palavra do Senhor. Está em trevas, ainda não conheceu a verdade. Não pode dizer e achar que está na luz, está vivendo um engano. E João ele vem trazendo e fazendo esta correção. Se você anda na luz, você tem que evidenciar, você tem que praticar, você tem que andar na verdade. E João fala muito sobre o andar, mostrando que a nossa vida cristã é prática, ela não é uma teoria, não é um ajuntamento de conhecimentos para dizer eu conheço Jesus, eu tenho Jesus no meu coração, eu sou crente, eu tenho uma Bíblia, eu tenho uma coleção de Bíblias, eu fiz teologia, eu abri uma grande igreja. Não, João está falando sobre práticas, não teorias. E também João não está falando aqui, tratando de ativismo religioso, ou seja, para eu ser crente, ou ser cristão, ser um salvo, eu tenho que fazer milhares e milhares e milhares de coisas. Não, Jesus não está pedindo para nós fazermos milhares e milhares e milhares de coisas. Ele só diz assim, para nós crermos nele, andarmos por fé e sermos guiados por ele, dentro da sua vontade, e obedecermos. Não irmos além daquilo que ele estabeleceu para cada um de nós na medida da nossa fé. Ativismo religioso é uma forma de dizer, eu sou religioso, eu sou crente, eu sou espiritual, mas não é por aí. Então isso fica muito claro, precisamos andar na luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, Deus é luz. E outro contraste que João traz aqui, está no mesmo capítulo, versículo 8 e 10, que diz, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então aqui, esse segundo ponto aqui, ele me chama muito a atenção. É muito importante, é um ponto muito perigoso. Perigoso porque dentro dos ensinamentos gnósticos, desta filosofia religiosa, do gnosticismo, havia uma descrença em relação ao pecado. Se acreditava que não havia pecado original, que o homem não havia herdado o pecado de Adão. E, agindo dessa forma, eles também excluem a obra salvífica de Cristo. Ou seja, se não existe pecado, eu não tenho que perdoar. Se não tenho que perdoar, então, esse Jesus também nunca existiu, e não houve remissão de pecado, não houve justificação de pecado,
não há um Deus que perdoa, e esse Jesus foi uma farsa, foi uma mentira. Este é o pensamento gnóstico, muito perigoso. Será que este ensinamento, de uma forma sutil, perniciosa, não está sendo introduzido de uma forma sorrateira e muito sutil, muito, como a gente costuma dizer no linguajar cristão, como sapatinho de lã, transfigurado de mensageiros da verdade, de pregadores, de pastores, de profetas? Será que essa sutileza satânica, mentirosa, perniciosa, não está adentrando dentro dos meio evangélico, trazendo enganos, trazendo uma meia-verdade, dizendo que o pecado não é problema, que você não tem o que confessar, que você tem direito de fazer o que você quiser com a sua vida? Isso exclui responsabilidade que nós temos com esta realidade e nos faz achar e acreditar que nós não temos pecado, que já está tudo resolvido. Mas João, ele traz essa questão aqui de uma forma muito clara, porque é o que estava sendo ensinado naqueles tempos, é o que continua sendo ensinado nos dias de hoje, de uma forma mais intensa, de um alcance mais elevado, de religiões e seitas que têm proliferado e aumentado todos os dias ao redor do mundo, dizendo, isso não é pecado, pecado não existe, pecado é coisa da cabeça humana. Olha que perigo, irmãos, olha que perigo. E isso estava acontecendo ali, anular a obra salvífica de Jesus e dizer, não há necessidade disso, não há motivos para haver perdão. E aí eu volto naquilo que Paulo havia dito lá em 1 Coríntios 15, 14. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação, a nossa fé são inúteis. Não tem por que falar sobre um Deus que perdoa. Não tem sobre falar de um Deus que se entregou numa cruz para nos resgatar da maldição, do pecado, da morte, da perdição eterna. Sabe, irmãos, essas coisas é o que João está tratando aqui com muita profundidade, com muita propriedade, para desmentir, para quebrar, para rebater todos aqueles ensinamentos que estavam entrando na igreja para confundir a cabeça dos crentes. E aqui, prosseguindo, no capítulo 2, já para terminar, nós já estamos terminando, aqui o último ponto, capítulo 2, versículo 3 e 6. Ele diz assim, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, mais um ponto interessante aqui, importante. Guardarmos a palavra de Deus, guardarmos os mandamentos de Deus. O que isso significa? Quando eu guardo a palavra, os mandamentos, os ensinamentos, eu estou guardando no meu coração o próprio Deus, porque Ele é o Verbo encarnado. Ele é a palavra. Se Ele é a palavra, e se eu desprezo a palavra, eu estou desprezando diretamente ao próprio Deus. Veja como isso é complexo. Veja como isso é algo que tem que ser trabalhado com grande urgência, com uma grande necessidade, como isso tem que ser falado. Guardar a palavra, viver a palavra, honrar a palavra, temer a palavra, amar a palavra, o Verbo, Jesus, que se manifestou, que está hoje à destra do Pai, à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, como num tribunal humano, Deus como juiz, Jesus como advogado, intercedendo por nós, o Espírito Santo como promotor de justiça. Ai, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda.
que grande esperança, que grande expectativa nós temos nas promessas do Senhor. E nós precisamos permanecer firmes e nunca nos desviarmos dos seus caminhos, dos seus mandamentos, da sua presença, do temor, da obediência. E João, depois de passar dos 50 anos, me veio aqui agora, eu senti o desejo de falar, já ia encerrar, mas eu senti o desejo de falar sobre isto. Se passaram 50 anos depois que Jesus já havia morrido e ressuscitado e reaparecido ali aos seus discípulos. E a partir dali, se passaram 50 anos, mas João ele traz viva na sua memória, sabe, aquela coisa tão boa, aquela experiência tão boa que você teve na vida que você não consegue esquecer nunca. Aquela esperança, aquela lembrança mais profunda, mais alegre, mais íntima que você teve com uma pessoa tão especial na sua vida. Aquilo não sai da sua memória. Eu imagino que aquilo estava muito vivo na cabeça de João, aquelas lembranças dos momentos, muito vivo. E aquilo enchia o coração dos apóstolos, quando eles pregavam, quando eles eram perseguidos, quando eles eram massacrados. Eu acho que aquilo aflorava de uma forma muito intensa e fazia com que eles não parassem, era o que motivava. Não, o Mestre morreu por nós, o Mestre morreu por nós, o Mestre ressuscitou e nós vimos, nós não temos dúvida, por isso nós não iremos nos calar, iremos continuar falando sobre todas as palavras desta vida, que é de Jesus, a qual nós somos testemunhas. Ele vive e reina para todos sempre. Irmãos, isto nos encoraja a enfrentar todas as ameaças, todos os medos. Que você hoje se levante, se posicione, saia de cima do muro, do meio termo. Se você ainda não está vivendo uma verdade, se você não está guardando a palavra, se você não ama a palavra, se você ainda não fez Jesus como teu Senhor, não se iluda. Você precisa andar na luz, guardar a palavra. Você precisa, urgentemente. E que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua presença no nosso meio, Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque somos aqui a continuidade da tua obra, Senhor, e cremos que o Senhor está conosco, meu Senhor da glória, em nome de Jesus, queremos te louvar pela tua palavra, o verbo vivo que se manifestou entre nós, Senhor. Jesus querido, e por isso nós estamos aqui, Senhor. Deus, é por ti, Senhor, é para te honrar, te engrandecer, te adorar, fazer o teu nome conhecido, Senhor, entre os homens, Senhor, como aquele que salva, resgata, Senhor da glória. Nós confrontamos agora com o inferno, nós confrontamos agora, meu Senhor, e resistimos, ó Deus, Pai, querido, todo sofisma, Senhor, mentira disfarçada de verdade, nós rejeitamos agora, meu Senhor, meu Deus, todo engano, todo espírito de engano, de mentira, de sedução, meu Senhor da glória, em nome de Jesus, nossos corações estejam focados no Senhor, que a nossa vida venha te glorificar, Pai, em nome de Jesus.